eu convido você a ler comigo Ezequiel 47. Ezequiel 47. Amém? Abriu sua Bíblia? Glória a Deus. Qual que é o tema do congresso? Escolhidas. Que honra, que alegria estar juntamente com você. Então vamos ler o texto, amém? 47:5 diz o quê? Mediu mais 1000, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque as águas haviam aumentado. Diga comigo, aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar diga comigo, nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Amém? Amados, essa é a palavra de Ezequiel. Ele está falando de um rio e ele começa nos versículos anteriores falando que ele adentrava esse rio. E quando ele começou a andar, a água batia onde? No tornozelozinho dele, né? Ele caminhava e a água batia no tornozelo e ele ia medindo, à medida que ele andava. Mas ele chegou aqui num momento em que não dava mais para andar, para caminhar. Ele precisava literalmente nadar nessas águas se ele desejasse continuar mergulhando. No que tange a vida com Deus, eu costumo dizer que somente quem vai em águas profundas é capaz de discernir, de visualizar, de experienciar a realidade do fundo do mar. Os mergulhadores, eles adentram ali em águas profundas e eles conseguem ver cardumes de peixes, eles conseguem ver no fundo do mar aquilo que muitas das vezes eu e você, se não souber nadar direito, não consegue de modo algum. Para nós que estamos na região norte, acostumada com o rio, inclusive, isso é algo totalmente distante. Mas é no fundo do mar, no fundo do mar que estão as belezas mais extraordinárias que alguém pode descrever. E quantas de nós estamos acostumadas a ver isso por meio da televisão? Por meio de imagens que, mergulhadores fazem. Ocorre que no reino de Deus e na nossa caminhada com Jesus, nós precisamos entender. A vida com Jesus é como se fosse um grande mar. E Ezequiel descreve sobre essas águas. E se nós quisermos conhecer as profundezas do fundo do mar, nós precisamos estar preparados. Quantos aqui de nós sabemos nadar? Literalmente falando, nas águas. Sabe nadar? Algumas de nós sabem nadar, não é verdade? Boa parte de nós não nadamos em águas profundas. Eu estou falando, da vida real. E nós precisamos aprender a nadar nas águas do Senhor. Enquanto nós adorávamos aqui, veio muito forte essa imagem. Por isso que eu estou perguntando sobre o nado, porque foi a imagem que veio para mim. Muitas de nós não sabemos nadar no rio Tocantins. Nós não sabemos nadar literalmente falando. E muitas de nós não estamos conseguindo nadar nas águas do Senhor, na vida com Deus. Mas hoje é dia de entender por que eu não consigo nadar. Por que eu não consigo adentrar essas águas profundas? Quem não sabe nadar, uma das características que ela carrega é o quê? O medo. Quem não sabe nadar tem medo de água. E nós, muitas das vezes, nem sequer nos aproximamos dessas águas. Mas eu quero ler com você ainda Jeremias, capítulo 1, versículo 5, que diz o seguinte: antes de formá-los
no ventre materno, eu o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profeta às nações. Quem é que está falando aqui? Deus está se direcionando ao profeta Jeremias. Ele está dizendo para Jeremias que quando Jeremias nasceu, Deus deu um propósito para ele. Foi isso que ele falou? Ele disse o quê? Antes de eu te formar. Olha para quem está do seu lado e diga assim: antes de você existir, Deus já tinha te conhecido. Amados, antes de você existir, antes do Senhor te colocar no ventre da sua mãe, o Senhor, Ele já conhecia o dia de hoje. Só que antes de você nascer, presta atenção, antes de você nascer, o Senhor te consagrou. O Senhor me consagrou para algo. No caso de Jeremias, Deus o constituiu como profeta às nações. Dito isto, eu quero deixar claro para nós: você nasceu com um propósito. Você nasceu para mergulhar, inclusive, nessa água profunda, para você nadar nessa água que o profeta Ezequiel está falando. Ocorre que, por alguma razão, assim como na vida real você não consegue hoje nadar no rio, literalmente falando, nós somos impedidas de mergulhar nesse rio do Senhor. E uma das principais razões pela qual nós não conseguimos mergulhar nesse rio é porque nós carregamos feridas. Quando nós temos feridas na nossa alma, nós não conseguimos mergulhar. Você vai entender até o final dessa palavra. Mas já para ilustrar, quero pedir a essa irmã que vem aqui. Sim. Eu estava aqui adorando e o Senhor me falou algo. Você tem alguma ferida física? Pode olhar para ela lá. Você tem alguma ferida física no seu corpo? Não. Nada. Nenhuma. Ok. Essa irmã tem alguma ferida física no corpo dela? Não. Vamos dizer que ela tem uma ferida no dedão, no polegar do pé esquerdo. Ela tem o quê? Uma ferida no polegar. Se ela tiver uma ferida no polegar, qual que vai ser a reação dela toda vez que alguém se aproximar dela? Ela vai tentar esconder ela vai tentar dar um jeito de se distanciar de quem se aproxima dela. Sem ferida, ela tem algum tipo de preocupação? Não. Mas com a ferida, ela tem medo que as pessoas se aproximem. Se ela tem uma ferida no polegar do pé esquerdo, ela vai calçar calçado fechado? Ela vai usar uma sandália mais confortável possível para não provocar mais dor. Sim ou não? Sim. Dependendo dessa ferida que está no polegar do pé esquerdo dela, se foi uma ferida pequena, causada simplesmente por uma retirada de cutícula, o próprio corpo dela vai tratar de sarar. Sim ou não? Sim. Quando é que o corpo sara a própria ferida? Quando ele possui nutriente suficiente e as condições predisponentes para a cura. E eu vou te dizer qual é. O corpo, ele tem uma capacidade de cura, ok? Sim ou não? O corpo tem, saiba disso hoje. Dependendo da ferida, o próprio corpo se cura. Qual que é a condição predisponente para esse corpo curar? Eu vou te explicar. A primeira dela, alimentação adequada. O que ela precisa? Alimentação adequada. Dentro da igreja, o que é alimentação adequada? Diga comigo bem alto: comer Bíblia. Quem não come Bíblia não tem capacidade de cura. Amém?
Eu te disse que ia ser didático. Se ela está ingerindo alimentação adequada, ela vai curar. Segundo fator para o corpo dela se curar, ela precisa de descanso. Sim ou não? Quem anda agitado e não descansa, o corpo não tem condição de cura. E o terceiro ponto, também muito importante, é sono. Você sabia que o sono, ele faz parte do processo de cura? Mas se essa irmã, ela não tem esses fatores predisponentes, o corpo dela vai curar? Não. Ela vai precisar de auxílio de um profissional. Mas aonde eu quero chegar? Se ela tiver uma ferida no corpo dela, o comportamento dela no nosso meio, aqui na igreja, será diferente. Isso está claro para vocês? Amém? Obrigada, irmã. Deus, aleluia. Amadas, é para entender que quando nós temos ferida, o nosso comportamento é diferente. É diferente na igreja? É diferente em casa? É diferente no seu ambiente de trabalho? Em todos os lugares que você for, o teu comportamento é diferente, porque a sua alma está ferida. Eu não vou falar de ferida física, eu vou falar de ferida na alma. E a ferida física serve de exemplo para nós. Então eu quero te dizer nessa manhã, qual a origem das feridas? Diga para quem está do seu lado, qual a origem das feridas? Você vai entender. Eu não vou ler todos os textos, mas eu vou referenciar para você compreender. Salmo 139, os versículos 15 e 16, ele diz assim: os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, ainda substância informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, e cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Antes de você existir, Deus ele já tinha te visto. Deus ele já sabia o que ele desejava para a sua vida. Sim ou não? Sim, essa é a verdade. Ocorre que para que nós nascêssemos, para que nós viéssemos ao mundo, Deus nos colocou aonde? Diga comigo, no ventre de uma mulher. A pergunta que fica é: o que aconteceu quando você estava no ventre da sua mãe? Você não vai saber responder. Amados, a origem das feridas, a primeira delas, ela pode acontecer aonde? Ainda no ventre. Como disse que isso acontece? Quando uma mãe está grávida, normalmente o nosso processo de fertilidade, o nosso processo de gerar vida, é um momento da idade onde nós estamos mais acarretadas de preocupação, organizando a vida, correndo com a vida profissional. Nós temos N fatores que interferem diretamente neste momento da gestação. Você não sabe dizer qual era a condição financeira da sua mãe. Você talvez não saiba responder qual era o comportamento do seu pai. Você não sabe responder quais que eram as questões emocionais que a sua mãe já carregava. E tudo isso vai interferir no teu processo gestacional. Tudo isso interferiu no seu processo gestacional. Eu sou terapeuta. E quando a gente está acompanhando uma pessoa, nós vamos identificando qual foi o tempo que aquela ferida ela foi gerada. Em muitas mulheres existem feridas que foram geradas em momentos aonde? Gestacional. Na hora da gravidez, para ser mais clara, quantas de nós fomos planejadas, desejadas? Você que é mãe, qual gestação sua, dos teus filhos que nasceram, que você programou e você disse, agora eu vou ser mãe? A grande maioria de nós, irmãos, tivemos filho por aí, por acaso, quando a gente não esperava. Se você fizer uma estatística, você vai descobrir esse dado.
Aí na hora que descobre que está grávida, o que a mãe faz? Meu Deus, eu não podia, porque a condição financeira não estava adequada, porque não estava vivendo o melhor momento do casamento, porque estava com a carreira no momento do auge da carreira e não era tempo de engravidar. E tem tantas outras mulheres, irmãos, que dizem: eu não vou engravidar, não é tempo porque eu acabei de fazer uma plástica. São N os fatores, só que isso registra aonde? No inconsciente do ser que está sendo formado. Dito isso, eu posso te garantir que tem dores, tristeza que você carrega, que você não sabe quando foi que ela foi gerada, mas que com certeza foi no período da sua concepção. A gente nasce e nós somos colocados aonde? Dentro de uma família. Você sabia que hoje, principalmente, se estuda para tudo? Nós damos a melhor educação para um filho, nós estamos atrás da faculdade, nós estudamos para ser bem-sucedido, nós estudamos para ter uma vida financeira melhor, mas tem algo que nós não gastamos tempo. Você sabe o que é? Para ser pai e para ser mãe. E eu vou te dizer que o sucesso ou a desgraça de um filho está diretamente relacionado às condições de uma família. Muitas das dores que você carrega, dos comportamentos que você tem hoje, eles são apenas sintoma de doenças emocionais, de feridas emocionais que você carrega na sua alma e você não sabe identificar. Quando que isso aconteceu, Deus? Na primeira infância. Quando se nasce uma criança, irmãos, nós muitas das vezes nós sabemos trocar a fralda, nós sabemos vestir a roupa, mas nós não temos condições, eu digo de conhecimento, de criar essa criança para que ele seja um adulto de sucesso. Essa é a verdade. Muitas de vocês, assim como eu, carregam feridas que foram ocasionadas aonde? Principalmente do período gestacional aos 4 anos de idade. As feridas emocionais, irmãos, eu estudo elas, eu me aprofundo. Elas acontecem neste período. O que você lembra quando você tinha 1 ano de idade? O que você lembra quando você tinha 2 anos de idade? O que você lembra quando você tinha 3 anos de idade? O que você lembra quando você tinha 4 anos de idade? Nada. Por que papai quer que a gente conheça essa verdade nessa manhã? Primeira razão, para te curar. E a segunda, para que você possa criar os seus filhos diferentes. Dilce, mas os meus filhos já são criados. Você vai ser vó. E você tem toda a condição de mudar o curso da sua vida. Você tem toda a condição de mudar o destino dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Irmão, se tem algo que queima hoje no meu coração, se tem algo que arde no meu coração, eu quero mergulhar nas águas profundas do Senhor. Mas nós não vamos conseguir mergulhar nessa água se existir peso nos nossos pés. Porque se tu carregar 1 tonelada, irmãos, no teu pé, você vai mergulhar nessa água, mas você vai morrer. Porque você não consegue nem voltar. E muita gente está com isso amarrado nos pés e não consegue se aproximar do rio. Não consegue chegar no rio porque tem medo. Da onde vem esse medo? Eu não sei falar. Talvez o seu medo foi ocasionado quando sua mãe estava grávida de você. Talvez o seu medo foi gerado quando você tinha 1, 2, 3 anos de idade e você não sabe. Mas hoje, nessa manhã, o Senhor vai revelar os seus medos, os seus sintomas, as suas dores, porque Ele deseja o quê? Te curar. Levanta sua mão direita e diga comigo: Senhor Jesus, eu te dou liberdade nessa manhã para o Senhor tocar. Espírito Santo, traga entendimento, abra os meus olhos, porque eu quero sair daqui com revelação que vai mudar a minha vida, a minha casa e o destino da minha família. Amém? Você pode aplaudir Jesus?
Amadas, não bastasse só isso, você ainda carrega registrada na sua pele, no seu DNA, feridas transgeracionais. Para efeito didático, só para me ver se você entendeu. As feridas que hoje nós carregamos, elas são o quê? Diga comigo, transgeracional. Você herdou de quem? Da sua bisavó, da sua avó e da sua mãe. As feridas que você carrega, elas podem ter sido originadas aonde? Diga comigo, no período gestacional, ainda com a vida intrauterina, amém? E você também pode carregar aquelas que foram geradas na primeira infância. Como que essas feridas ela acontecem? Não é como a física, que é com a pancada. Diga comigo, uma ferida, ela acontece por meio daquilo que eu vi, ouvi ou eu senti. Amém? Por meio daquilo que você viu, ouviu ou sentiu. Mas a palavra do Senhor diz em Salmos, o capítulo 22, o verso 10. Repita comigo, diga assim: a ti me entreguei desde o meu nascimento e desde o ventre materno, tu és o meu Deus. Amém? Eu declaro essa verdade. Eu me entreguei ao Senhor desde o nascimento. Eu não tinha consciência disso. Minha mãe nem crente era, mas eu declaro essa verdade. Eu declaro. E hoje, irmãos, hoje eu me entrego completamente ao Senhor. E eu digo: Senhor, essa é a verdade da minha vida. Eu me entreguei a Ti. E desde o ventre da minha mãe, eu sei que o Senhor já era o meu Deus. Por isso agora mais do que nunca se manifeste na minha vida, me cure, me transforma, para que eu possa viver o melhor desta terra. Amém? Amém. Agora diga para quem está do seu lado, ela vai falar quais são as principais feridas. Para efeito didático, eu vou te dar um nome para você nunca mais esquecer. Diga comigo, Rita H. Qual que é o nome? Quais que são as feridas? Diga comigo, R de rejeição, I de injustiça, T de traição, A de abandono e H de humilhação. Eu vou deixar mais claro para você entender. O que sente uma pessoa rejeitada? A rejeição, irmãos, causa na pessoa um sentimento de não ser aceito, de não pertencer. O rejeitado, tudo que você faz para ele não consegue receber. Ele tem dificuldade. Se faz uma festa, ele diz assim: pro fulano foi assim, do ciclano foi assado, do beltrano foi assim, mas a minha deixou a desejar. O rejeitado, ele chega num lugar, alguém olhou para ele, é normal, mas ele, quando olha para ele, fala: fulano está olhando minha roupa, o meu sapato, só porque o meu sapato não é da marca X. Para você perceber como o ferido esconde ou não esconde o dedo do pé, irmã? Isso é esconder o polegar. Se eu sou sarada, a roupa está rasgada e uma irmã tem que chegar no canto e dizer: fulana, a tua roupa está descosturada aqui, vamos dar um jeito. Mas o rejeitado, ele está impecável, mas alguém olha para ele e diz: está reparando minha roupa. Isso interfere diretamente na igreja. Não adianta a gente subir no púlpito e criticar e jogar pedra, porque isso não cura, fere mais. É para você compreender determinados comportamentos. E para que você não se sinta nem mais e nem menos, atira a primeira pedra em Jesus, porque eu também vou atirar. Quem não carrega uma ferida? Porque todos nós, irmãs, todas nós, sem exceção, carrega algum tipo de ferida.
Eu só vim descobrir que eu carregava uma ferida da rejeição aos 40 anos de idade. E eu já servia Jesus, tá? Há muitos anos. Para ser mais precisa, há praticamente 20 anos quando eu descobri. Então a rejeição, ela causa isso. Mas eu vou te dar os sintomas um pouquinho mais à frente. A outra, a injustiça, é uma dor causada por situações injustas. Essa pessoa se sente culpa e se sente o tempo todo cobrada. O injustiçado, ele sente o quê? Diga comigo. Culpa e cobrança. Entenderam? Amém? A terceira é a traição. O que carrega alguém que tem a ferida da traição presente? Essa pessoa, ela foi ferida por uma quebra de aliança. E o que ela apresenta? Desconfiança. Você conhece alguém, ou você mesma, tenha coragem de tirar a roupa, se desnudar, de confiar nas pessoas? Amados, tem gente que tem. Tem gente que não deixa ninguém entrar na vida dela. Ela desconfia da própria sombra. Mas vamos seguir. O abandonado, ou abandonada, ela sente o quê? Diga comigo, sentimento de desamparo, solidão e falta de segurança afetiva. É aquela pessoa que cobra a companhia o tempo inteiro. É aquela pessoa que sempre está... Você já viu aquele amigo que é igual uma sanguessuga? Acho que na nossa linguagem do norte é melhor dizer carrapato. Você conhece alguém assim? Quando arruma um amigo, irmão, ele não dá sossego, ele sufoca. É aquela mulher que sufoca o marido, que ele não pode sair para lugar algum porque está largando ela por os amigos. Não pode ter amizade com ninguém. Essa é a característica. Já foi a Rita? Sim. Agora falta o quê? Diga comigo, o H. O H de humilhar é a ferida da autoestima também. E ela é causada pelo quê? Pela vergonha, crítica e exposição dolorosa. Eu vou te dar uma característica do que carrega a ferida da humilhação. Você já viu a famosa... Como é que a gente chama? No Maranhão é destabanada. Tudo que bate derruba. Todo mundo passou num lugar. O lugar é desse tamanho, mas ela passa, ela tem que derrubar as coisas. Conhece alguém assim? Vai comer se meleca. Tem que cair uma coisa nela. Só para manchar a roupa. Dá um jeito. Amados, isso é sério. Isso é sério. Você pode observar o comportamento dessas pessoas. Parece que tudo que ela vai fazer dará errado. Isso é sério. Dilce, por que é sério? Porque não existe cura enquanto não há diagnóstico. Rapidamente, eu te disse que essa é uma manhã de aprendizado. Eu vou te dizer, a ferida da rejeição, quem causa a ferida da rejeição? O mesmo sexo. Quem rejeita uma mulher? Diga comigo, a mãe. E quem rejeita um homem? Quem rejeita a mulher? Quem rejeita o homem? E quando que isso acontece? Diga comigo, de 0 a 1 ano de idade. De 0 a 1 ano de... Tem como a gente saber? A ferida do abandono. Quem é que causa a ferida do abandono? Diga comigo, o genitor oposto. No meu caso, sexo oposto. Quem pode me abandonar? Quem pode me abandonar? Meu pai, porque eu sou a mulher, o homem. Quem pode abandonar o homem? Porque é o sexo oposto. Quando que isso acontece? Diga comigo, de 1
a 3 anos de... Tu lembra desse tempo? A ferida da humilhação. Quem causa a ferida da humilhação? Diga comigo. Mamãe. E quando que isso acontece? De 1 ano a 3 anos de... Você sabe quando é que acontece a ferida da humilhação? De um jeito que você não imagina. Eu vou te dizer como ela acontece. Nós, mãe, temos um papel fundamental na vida dos filhos. Qual que é o nosso principal papel? Quem é que cuida da criança? Quem é que troca a fralda da criança? Tem pai que faz. Quem é que dá banho na criança? Quem é que veste a criança? Quem é que penteia o cabelo da criança? Como era que penteava e te arrumava? Quando você era criança, que forma era que você era arrumada? Correndo, dando tapa, xingando, brigando, puxando os cabelos, esse cabelo infeliz. Só me dá trabalho. Quantas mulheres, irmã, a febre passou um pouco mais, mas você vai lembrar de uma época que toda mulher queria mudar o cabelo. Isso fala sobre nós, sobre o que aconteceu conosco. Tu tem tempo de arrumar o teu filho quando ele está indo para a escola? Sai gritando, puxando da cama. Isso é forte, irmã. Como era que você era acordada? De 1 ano a 3 anos de idade. Nós estamos tão ocupadas que a gente está jogando os nossos filhos nas creches. E puxa o menino pelo braço. Não dá tempo nem acordar direito. Só que hoje você lembra dos teus filhos. Mas você não lembra do que tu passou. Do que tu ouviu. A ferida acontece pelo quê? Vamos repetir para você lembrar? Aquilo que você viu, ouviu e sentiu. O que sente alguém que é puxado pelo braço e jogado, irmã? Essa dor ficou registrada em você. Hoje você não consegue descrever por causa da idade que você tinha. Mas ela grita de alguma forma. Entende o que o Senhor está trazendo para nós hoje? Para a gente mergulhar na água, irmão, não pode carregar peso. Você já viu alguém nadar na água carregando peso? Somente os mergulhadores, irmão, mas ele carrega uma bala nas costas que é de oxigênio. Não tem aquele peso. Se nós não tirarmos os pesos que nós estamos carregando, nós não vamos mergulhar no mar. Nós não vamos contemplar a beleza do Senhor. Essa é a verdade. A ferida da traição, ela acontece quando? A ferida da traição, irmã, ela acontece de 2 a 4 anos de idade. Você tem o hábito de dizer que vai comprar algo para o seu filho e depois você esquece? Você tem o hábito de dizer que ia buscar na escola no horário X e você chega 1 hora atrasada? Irmãos, a ferida da traição é quando nós dizemos que vamos fazer algo e a gente não faz. Isso é traição. Na minha casa, meu marido é muito pragmático com isso. Se ele diz, ele vai cumprir. Sabe por quê? Porque ele não quer uma filha que não confie em homem, que foi a vida inteira traída pelo pai. O que você pediu para o seu pai que ele deixou de cumprir? É o sexo oposto, tá bom? Ao mesmo caso do abandono, quem trai a mulher? Quem trai? Ah, eu nunca fui traída. Seu pai passou a vida inteira te traindo, dizendo que ia fazer e nunca fez, mentindo para ti e saindo escondido de casa. Isso a gente não se faz, irmãos, com os nossos filhos. Você sabia disso? É por isso que às vezes você é desconfiada do teu marido e você nem sabe por quê. Porque você não confiava no pai que você tinha. Chegou à conclusão de que as feridas acontecem aonde? Dentro de? Com o pai e com a? E a injustiça? Também no sexo oposto. Ela acontece de 2 a 4 anos de idade. Qual que é a ferida que acontece depois? Dos 5, dos 6 e dos 7? E você já observou que é nessa faixa etária que a gente começa a prestar atenção na criança, porque de agora ela está esperta.
Agora ele já lembra do que eu estou falando. Só que as feridas acontecem num tempo que eles não sabem discernir o que vê e o que ouve. Mas nós sentimos. O que sentiu ficou o quê? Registrado. Amém, amadas? Está falando com você? Amém. Eu vou te dizer o que sente uma pessoa rejeitada. Uma pessoa rejeitada, ela tem vontade de sumir. Quantas vezes você acordou e disse assim: eu queria só desaparecer hoje. Eu queria só desaparecer. Uma tristeza que você não sabe de onde vem. Uma vontade de largar tudo. O que sente o rejeitado? Olha no espelho e não gosta do que? Você sabe qual que é o principal ponto? Eu não tenho uma boa autoestima. Visto a melhor roupa do mundo, mas ela nunca está boa. Irmãs, as mulheres que acompanham, eu já cheguei a acompanhar mulher que não tinha espelho em casa, porque ela não dava conta de olhar a própria Dilce. Como isso interfere dentro da igreja? A gente é desconfiado, acha que todo mundo quer olhar para a gente e começa a criticar e começa aquela famosa fofoca dentro da igreja. Uma mulher que carrega a ferida da rejeição, ela tem dificuldade de se cuidar como ela deveria. Ela é uma procrastinadora. Tem alguém aqui que gosta de deixar as coisas para depois? Procrastina o que precisa fazer. Tem dificuldade para se perdoar. Tem uma raiva que não sabe de onde vem. Se revolta muito facilmente. Carrega ódio. E é muito forte nela o sentimento de depressão. A depressão, inclusive, é uma das doenças que mais acompanha. Sente culpa por tudo que faz e tem um medo que não sabe explicar. A sua mãe não te rejeitou porque ela quis. Às vezes foi por conta de uma situação, o momento da gravidez, seus pais estavam passando por situações financeiras difíceis. Eles não era a hora. Mas esse não era a hora, registrou. Eu te disse que eu carregava a ferida da rejeição. E até hoje eu me vigio. Porque quando eu observo um sinal e sintoma presente na minha vida, eu falo, peraí, eu vou vencer isso. Amém. Amém? Porque minha mãe estava com medo, realmente, dessa segunda gravidez. Ela não teve culpa de nada. Mas eu fiquei com essa marca. Amados, nós precisamos aprender. Nós precisamos ter esse conhecimento. Para quê, Dilson? Para a gente tratar os nossos filhos de forma diferente. Para a gente ser curado, mas principalmente para a gente tratar os nossos filhos diferente. O abandonado, ele tem sempre um dependente. O que carrega a ferida da humilhação, ele sempre dá um jeito de buscar algo para fazer ele sofrer. O traído, ele se torna um controlador. E o injustiçado, ele é alguém muito duro. Conhece alguém muito duro? Detalhe, tá? Quando você quer identificar, inclusive, uma ferida em alguém, procura a área de atuação dela. Você sabia? Nós vamos justamente para a área que nós queremos nos... Olhe e observe. Quem são as pessoas que trabalham com a justiça? Quem são os advogados? Os policiais? Busque, irmãos, você vai encontrar respostas que muitas vezes você não conseguia identificar. Amém? Está fazendo sentido para você? Quando a gente acorda para a vida, a gente fica tão atordoado que a gente nem glória a Deus dá. Mas amém. A ferida da injustiça. Vou passar rápido para você identificar, para a gente chegar no parte da cura. O injustiçado, ele sente que os direitos dele são sempre
violados. Como que você se sente quando recebe algo? Tem duas irmãs dentro da igreja, você recebe algo. Qual que é o sentimento que tem dentro do seu coração? Sabe aquele famoso copo cheio de refrigerante que o irmão olha e fala assim: senhora botou mais para fulano, mamãe? Gente, estou trazendo prático para você compreender. No dia a dia, sim. É porque no dia do aniversário a pastora olhou para fulano. Ela foi na casa, ela deu presente, ela até postou. Mas o meu, você está se sentindo o quê? Lá em casa, na sua família, é porque mamãe, o queridinho de mamãe é fulano. Ninguém passa por isso dentro da família, né? Irmãos, a gente tem que trazer de forma prática para você identificar na igreja, na família, no teu comportamento no serviço, em todos os espaços. O injustiçado, ele sente que o direito dele sempre é violado. Ele não se sente respeitado e normalmente essas pessoas são pessoas rígidas, são pessoas duras, são pessoas cheias de regra, são pessoas que conviver com elas se tornam o quê? Pesado. São pessoas inclusive perfeccionistas. O tom de voz é severo e seco. Isso fala com você? Amém? Tem dificuldade de receber cuidado. O injustiçado, ele tem muita dificuldade de receber algo da parte de alguém. E detalhe, você acha que ele não ama ninguém. Quantas vezes já te disseram isso? Você é seca. Você não tem sentimento. E você chora, não chora? Porque você sabe que dentro de você, você ama. Porque você sabe o quanto você carrega amor dentro do seu coração. Mas às vezes você não consegue demonstrar frieza. Irmãos, quanta gente não consegue identificar isso, nós não vamos mudar. Nós não vamos mudar. Carregam medo de errar. Não pede ajuda para ninguém e tem dificuldade de ter momentos de lazer. É aquela pessoa que trabalha, mas não consegue ficar em paz, inclusive, para descansar. Porque lazer para ela não tem importância. Está falando com você? Amém, irmãs? Quando a gente observa os sintomas, a gente conhece a doença. É a mesma coisa. A traição, diga comigo, demonstra força. Tem um humor instável. Conhece alguém que você diz que é bipolar? Já fizeram essa expressão? Já viram isso? Tem dia que está mais animado, tem dia que está mais para baixo. Tem dificuldade de frustração. Diga comigo, tem medo de separação. E tem dificuldade de assumir erros. A mente anda mais do que você possa imaginar. Quando está aqui, está no sul, está no norte, está no céu. Uma mente, irmã, que anda demais, pensa demais, que tem hora que dá vontade de você colocar as duas mãos no ouvido. E diga comigo, tem dificuldade para delegar. Gosta de aprender. Sabia disso? E tem muita impaciência. Você é alguém impaciente? Amém? Vocês estão se identificando? Não faça o exercício para você dizer isso aqui é fulano, isso aqui é Beltrano. Olha para porque é você que está aqui hoje nessa manhã. A dificuldade, abandono. Quem tem a ferida do abandono? Diga comigo, tem dificuldade de estar diante do sexo oposto. Nós mulheres, nós temos dificuldade com o marido, apresenta dificuldade com a liderança masculina. É aquela pessoa que tem dificuldade de lidar com o pastor, homem. A rejeição tem dificuldade de lidar com a pastora. Tá? Fique isso claro. Aí dentro da igreja, a irmã fala assim, porque a pastora não me entende. A pastora não me entende. Aí ela corre aonde? No pastor. E quando a ferida é do abandono, ela corre para onde? Para a pastora. O pastor é autoritário, é mandão, é frio. Irmãos,
Irmãs amadas de Jesus, nós precisamos compreender isso. Lembra? Se o corpo não estiver alimentado, ele não vai conseguir se curar. Aí vai pedir ajuda para quem? Lá fora, para a ciência, para o médico. A gente se cura, irmãos, é aqui dentro. Você está tendo clareza desses sintomas para você compreender. Irmãos, a igreja, por que o Senhor tem trazido tanto isso ao meu coração? Porque enquanto a gente não for curado, nós não vamos conseguir viver como igreja, nós vamos ter problema dentro de casa, dentro do casamento e principalmente dentro da igreja com os pastores. O abandonado, ele se coloca como vítima, ele tem medo da autoridade e ele tem medo da solidão, vive queixando da falta de amor. Ele tem dificuldade, inclusive, de receber não. Se por alguma razão você dá não, como é você quando recebe o não? Quando você recebe um não, irmã, o que você sente? Você compreende que esse não é porque a irmã não está podendo ficar com seu filho? Esse não é porque ela não pode a agenda? Ou isso te fere? Se isso te ferir, isso aponta para um problema. São pessoas com muito vícios emocionais. A ferida do abandono é uma das feridas que mais leva as pessoas para o vício. Amados, e vício não é só cocaína, maconha e não sei o que mais. Tem gente que é viciada em remédio. Tem gente que é viciada em pornografia. Tem gente que está viciada no TikTok. Tem gente que está viciada no Instagram. E tem gente que está viciada em falar da vida alheia. Isso é vício, irmãos. E nós precisamos compreender. Mas nós estamos terminando a parte das feridas. Abandono. A pessoa que tem a ferida do abandono tem dificuldade com interação social. São pessoas que têm dificuldade em fazer amizade. São pessoas que têm dificuldade, inclusive, de se relacionar aqui dentro da igreja. Fulano chegou ontem e é amigo de 90% da igreja. E você está aqui a vida inteira, não tem 3 amigos. E aí diz assim, é porque amigo tem que se contar nos dedos da mentira, irmãos. Mentira. Tem ferida presente. E a gente precisa se tratar. Tem dificuldade de construir vínculos. Agora um detalhe importante. Isso apresenta principalmente dentro da relação sexual. Nós mulheres temos dificuldade quando nós carregamos essa ferida de nos doar no ato conjugal. Estou falando de sexo. Frigidez, inclusive, é muito presente. A gente não tem interesse pelo cônjuge. Conhece, não é o caso daqui, isso é nas igrejas aí afora. Irmãs que sempre precisam expor o corpo, mostra os peitos, a roupa até comprida, mas vestiu a vácuo. Um desejo exagerado de mostrar e exibir o corpo. Irmãos, isso é ferida. Gente descobre pelo comportamento. Adianta a pastora subir aqui e dar uma lição de moral, não dar vestir a roupa direito? Tem que tratar, irmã. E nós, quando a gente tem conhecimento disso, a gente fala assim, Senhor, me muda. Senhor, me transforma. Todo abandonado, irmão, quer mostrar o corpo. Por quê? Porque ele não percebe valor nele, ele quer ser amado. E essa é a forma que ele consegue chamar a atenção. E por fim, a última ferida. Quantos aqui estão aprendendo? Amém. Jesus está nos ensinando? Amém. A humilhação. A pessoa se sente abatida. São pessoas que têm dificuldade no autocuidado. É uma pessoa que cuida de todo mundo. Conhece alguém assim? Cuida de todo mundo, mas não é cuidada, nem por ela mesma. Irmãs, ela tem prazer em atos e ações que lhe
lhe cause sofrimento. Isso é louco, mas é a verdade. Sente vergonha de si mesmo e vive se sacrificando para abençoar o outro. Se você é assim, minha irmã, você precisa de Jesus. Você precisa que Jesus entre, que Jesus faça algo por você. Amém? Diz-se qual que é o caminho da cura. O caminho da cura é você identificar. Eu já te disse a origem, eu já te disse o que sente, eu já te disse quem fez a ferida. Não disse? É hora de você fazer a sua autoanálise. Como que você, aonde você se conhece? Aonde você se reconhece aqui? E aqui entra um ponto importante. Você já viu alguém receber um diagnóstico na sala do médico e sair cantando? Todo diagnóstico gera o quê? Desconforto. Gera dor. Gera o quê? Vergonha, muitas das vezes. Hanseníase, o povo tem vergonha de dizer que tem. Um câncer vem um desespero. Outras doenças, a gente fala, vou ter que mudar de vida. Mas todas elas requerem o quê? Tratamento. E tratamento é o quê? É o processo. Salmos 16:11 ele diz assim: Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença e eterno prazer à tua direita. Tu me farás conhecer a vereda da vida e a alegria plena. O salmista ele está dizendo, diante do Senhor, irmãos, nós podemos desfrutar disso. Nós podemos desfrutar do melhor. João 10:10. O ladrão veio para matar, roubar e destruir. Eu falei das feridas, eu falei dos sintomas. Mas quero que você saiba algo. Antes de você nascer, você já era alvo de Satanás. Antes de você existir. Porque o Senhor te viu hoje e te ver lá na frente, Ele tentou te parar. Ele fez com que as pessoas que mais chamavam, causasse dor no seu coração. Mas a palavra do Senhor diz em 1 João 4:9, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Se você foi ferido, irmão, eu quero te dizer, hoje é um dia de cura. Hoje é um dia de cura.